Naquela noite abafada do interior, quando o céu parecia pesar sobre as árvores retorcidas e o ar parado denunciava que até o vento evitava passar por ali. Zé Galinha voltava sozinho do baile da vila, ainda com o cheiro de suor, perfume barato e poeira impregnado na camisa xadrez que usava sempre que queria impressionar alguém. As luzes coloridas do salão tinham ficado para trás havia mais de meia hora, e agora só restava a escuridão profunda que consumia a estrada de terra. Zé Galinha conhecia aquele caminho como a palma da mão. Desde moleque corria ali, caçava ali, escapava de bronca de pai e mãe, se enfiando naquele mesmo trecho. E era justamente por conhecer tão bem que percebeu de imediato que tinha alguma coisa errada. Primeiro veio o silêncio, mas não um silêncio comum do interior. Era um silêncio pesado, sufocante, como se o mundo tivesse parado de respirar. Nem os sapos coachavam na lagoa distante, nem os cachorros latiam nos sítios, nem mesmo o barulho suave das folhas sendo tocadas pelo vento existia. Tudo estava quieto demais, morto demais. Foi então que Zé Galinha sentiu o primeiro arrepio, aquele frio estranho que sobe pelas costas quando a gente tem certeza de que não está sozinho. A cerca do lado esquerdo, que ele juraria pela sua alma ter passado alguns minutos antes, agora parecia ter sido deslocada mais adiante, como se alguém tivesse esticado a estrada durante sua caminhada. Ele virou para trás, esperando ver suas pegadas marcadas na terra úmida pela garoa fina que caíra mais cedo. Mas o chão estava liso, totalmente intacto, como se ninguém tivesse pisado ali naquela noite inteira. O ar ficou quente demais, denso demais, difícil de puxar, e então a mata chamou por ele. Um murmúrio lento, arrastado, profundo. Zé Galinha, vindo de algum ponto tão escuro entre as árvores que nem a luz da lua ousava tocar. A voz parecia humana demais para vir de bicho, e bicho demais para vir de gente. Ele ficou imóvel, tentando convencer o próprio cérebro de que era cansaço, ou o efeito da bebida do baile. Mas o murmúrio voltou, mais nítido, mais perto. E dessa vez, com exatamente a sua própria voz, como se o que estivesse ali estivesse tentando se passar por ele. Zé Galinha sempre foi conhecido na vila por dois motivos: a risada escandalosa que ecoava pelos bailes e a coragem quase irresponsável que herdou do pai, um homem que dizia que assombração só pega quem acredita. Crescido em meio a plantações de milho, pastos cercados por arame farpado e histórias antigas que os mais velhos contavam nas noites de fogueira, Zé sempre ouviu falar sobre o atalho da mata, aquele mesmo que agora ele atravessava sozinho, com o coração pulsando mais rápido do que gostaria de admitir. Desde a adolescência, o povo da região contava que aquele caminho não era como os outros. Às vezes ele parecia mais curto, às vezes mais longo, às vezes levava a gente para onde não devia. Diziam que o atalho era vivo, que mudava conforme o humor da noite e que quem atravessava por ele bêbado, cansado ou distraído podia acabar se perdendo para sempre. Mas Zé, teimoso como só ele, nunca acreditou em nada disso. Para ele, o atalho era apenas uma passagem velha, estreita, cheia de raízes expostas e muitas histórias criadas para assustar crianças. Até aquela noite, o cheiro do mato parecia diferente, carregado de algo velho demais para ser descrito. A escuridão entre as árvores parecia mais densa, como se engolisse a pouca luz que escapava do luar. E por mais que ele tentasse agir com naturalidade, algo em seu instinto gritava que havia cruzado uma linha invisível, um limite que não deveria ter ultrapassado sozinho. Ele tentou lembrar das histórias contadas pelos mais antigos, sobre viajantes que desapareceram, sobre vultos que imitavam vozes humanas, sobre trilhas que se moviam, mas afastou tudo da cabeça, decidido a não alimentar o medo. Contudo, mesmo fingindo não acreditar, ele sabia.
Havia algo ali com ele, no escuro, esperando que desse mais um passo. Zé Galinha deu mais alguns passos, tentando ignorar a opressão da mata ao redor. Mas o silêncio continuava tão absoluto que parecia engolir até os pensamentos dele. A estrada estreita, que durante o dia era apenas um caminho poeirento usado por agricultores e moleques indo nadar no rio, agora parecia um corredor vivo que observava cada movimento seu. A luz da lua, filtrada pelas folhas retorcidas, criava manchas irregulares no chão, como se alguém tivesse derramado sombras líquidas sobre a terra úmida. Zé conhecia aquela curva. Lembrava de ter passado por ela correndo atrás de uma bicicleta quando tinha 12 anos. Lembrava das pegadas de gado que sempre marcavam o barro depois da chuva. Mas agora ela parecia alongada, como se a estrada tivesse crescido alguns metros sem pedir permissão à realidade. Ele não queria admitir, mas uma sensação de deslocamento começou a tomar conta dele, como se estivesse andando dentro de um lugar que tentava se parecer com a estrada que conhecia, mas que cometia pequenos erros. O tronco caído, que sempre ficava no canto direito, não estava lá. A cerca, que sempre fazia um arco para dentro, agora fazia para fora. E as folhas no chão pareciam ter sido arrumadas em padrões que os olhos dele não conseguiam compreender. A cada passo, era como se pequenas partes da memória dele fossem contrariadas pela própria terra. Zé respirou fundo, tentando afastar o medo, mas o medo não se afastou. Pelo contrário, parecia aproximar-se como algo que ia crescendo atrás dele, silenciosamente, ganhando forma. Foi então que algo mudou no ar. Não o silêncio. Esse permanecia absoluto, mas a temperatura. Um calor estranho começou a subir do chão, como se a terra respirasse por baixo dos pés dele. Zé parou, ergueu a cabeça e notou que a mata inteira parecia observá-lo, como se as folhas do cerrado tivessem olhos. A respiração dele começou a ficar pesada, não porque estivesse cansado, mas porque tinha a nítida sensação de que estava dividindo o ar com alguma coisa que não deveria estar ali. Ele tentou falar algo, talvez um "ô" de casa, para espantar o medo, mas a voz simplesmente não saiu. Um som leve, quase imperceptível, cruzou os galhos acima dele. Não era vento, não era bicho, não era nada que Zé conhecesse. Era como um chiado fraco, como o arrastar de alguém deitado no chão, sendo puxado pelas folhas. O coração dele acelerou. Ele virou lentamente para a direita, onde a mata parecia mais fechada. E por um instante, jurou ter visto algo à distância. Um movimento seco, direto, como se alguém tivesse enfiado o corpo entre os arbustos para se esconder mais fundo. Não havia forma definida, não havia contorno, só a certeza de que não estava mais sozinho. Zé sentiu as pernas ficarem trêmulas, mas não recuou. Ele era teimoso demais para admitir medo, mesmo quando o medo parecia lamber suas costas, feito uma língua gelada. E foi nesse exato instante que o silêncio foi quebrado. Não por um animal, não por um galho, mas por um suspiro. Um suspiro longo, profundo, vindo de trás de um tronco grosso, a poucos metros de onde ele estava. Zé sentiu seu estômago revirar. Ele não era homem de se assustar fácil. Já tinha enfrentado touro bravo, já tinha dormido sozinho no pasto, já tinha visto cobra passar a 20 centímetros do seu pé. Mas aquilo era diferente. Aquilo não tinha forma, não tinha lógica, não tinha explicação que pudesse ser dita em voz alta. O suspiro voltou, mais forte, como se aquilo estivesse se aproximando. E então, pela segunda vez naquela noite, a mata disse o nome dele. Zé Galinha. Mas agora a voz não vinha apenas de um ponto específico. Ela parecia surgir de vários lugares ao mesmo tempo, como se a própria mata tivesse bocas escondidas entre os troncos. Ele gelou por dentro. O timbre era igual ao dele.
exatamente igual, como se estivessem tentando devolvê-lo para ele mesmo, mas de uma forma distorcida, mal feita. Era o tipo de voz que não deveria existir fora da cabeça de alguém. E ainda assim, existia. Zé engoliu seco e deu um passo para trás. Mas, quando fez isso, percebeu algo que o deixou ainda pior. O caminho atrás dele não era mais o mesmo. A estrada, que antes seguia reta até a saída da mata, agora parecia ter se dobrado para a direita, como se alguém tivesse pegado a trilha e torcido como se torce uma corda. Ele virou novamente para frente e algo brilhou entre os arbustos. Não era luz, não era metal. Era como se dois olhos refletissem o pouco de claridade da lua. Mas quando ele piscou, os olhos sumiram. Apenas o cheiro úmido, quente, carregado de algo que lembrava terra velha e carne velha, permaneceu. Zé percebeu então que estava preso entre duas escolhas ruins: avançar ou voltar. Mas como voltar? Se a estrada atrás dele agora era outra. Como avançar? Se a coisa no mato parecia esperar exatamente por isso. O suor escorria pelas costas dele, frio como água de poço. Ele tentou raciocinar, tentou lembrar dos conselhos do pai, dos causos contados pelos velhos, das histórias que tomavam forma ao redor de fogueiras, mas nada servia. Nada preparava alguém para estar encarando uma mata que falava com sua voz. A respiração dele ficou curta e os dedos começaram a tremer de leve, algo que nunca acontecia. O silêncio voltou de forma abrupta, tão intensa que parecia cortar o ar. E foi nesse instante que um passo foi dado no meio da mata. Não era galho quebrando, não era bicho, era um passo humano. Zé não viu quem, ou o que, tinha dado o passo, mas viu a sombra se movendo entre duas árvores grossas. Era uma sombra larga demais para ser pessoa, mas fina demais para ser animal. Uma sombra longa demais para ser real. A cada segundo, a sensação de que aquilo estava crescendo, ou se aproximando, ficava mais forte. Foi então que um frio subiu pela espinha dele, como se dedos invisíveis tivessem tocado sua nuca, empurrando-o para frente. E ele entendeu. O atalho queria que ele continuasse. Queria que ele desse o próximo passo. O silêncio que tomou a estrada logo após o sumiço do redemoinho parecia mais pesado do que o próprio ar quente daquela noite abafada do interior. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração, como se até os grilos, tão constantes quanto o ciclo do dia e da noite, tivessem decidido se calar para ouvir o que Zé Galinha faria a seguir. Ele permaneceu parado por longos segundos, o coração batendo forte, o suor escorrendo como se fosse outro tipo de medo. Um medo que o corpo conhece antes mesmo da mente entender. A estrada de terra era só um risco pálido e ondulado no escuro, iluminado pela lua minguante que parecia ter ficado menor, mais distante, como se não quisesse testemunhar o que aconteceria ali. Zé Galinha respirou fundo e tentou se convencer de que precisava continuar, pois a casa dele não estava tão longe e, se voltasse, passaria pelo povoado. E ele não queria ninguém perguntando por que estava com aquela cara de quem viu o demo. Era mais fácil dizer que bebera demais do que tentar explicar que um redemoinho tinha quase arrancado o chapéu da cabeça dele. Mesmo assim, conforme retomou o passo, sentiu uma mudança estranha no ar, como se o vento tivesse trazido alguma coisa junto consigo, como se estivesse sendo observado por algo que não andava sobre duas pernas. O barulho distante da mata, que antes era só farfalhar, agora lembrava passos acompanhando os dele, sempre um pouco atrás, sempre um pouco fora de ritmo, como se imitando sua passada só para ver se ele perceberia. E ele percebeu. O corpo percebeu. Foi então que Zé Galinha viu a primeira coisa que não deveria estar ali. Uma pegada funda na beira da estrada, grande demais para ser de qualquer pessoa que ele conhecesse.
larga demais para ser de um cachorro, comprida demais para ser de um boi. Era um formato estranho, quase humano, mas com apenas 2 dedos esticados e um calcanhar onde não deveria existir. Ele se agachou contra a própria vontade e tocou a terra. Ainda quente, ainda fresca, como se quem deixara aquilo tivesse passado havia poucos segundos. E, pior, havia mais pegadas, todas seguindo na mesma direção que ele estava indo. Por um momento, Zé pensou em voltar, em dar meia volta e correr até a vila, mas algo o impediu. Talvez fosse orgulho, talvez a cachaça ainda rodando, talvez aquele pensamento estúpido de que, se ele corresse, a coisa que deixara aquelas marcas entenderia que ele estava com medo. E uma coisa que entende que você tem medo sempre volta para terminar o serviço. Então, Zé se endireitou, limpou a mão na calça e seguiu adiante, tentando não olhar mais para o chão. Mas não adiantou. O som começou de novo. Aquele som que ele tinha certeza absoluta de que não vinha de nenhum bicho da região. Um arrastar lento, como uma perna mancando, misturado com um chiado fraco, quase um murmúrio, que parecia tentar falar o nome dele. A estrada, que antes era aberta, começou a se estreitar a cada curva, como se as árvores escolhessem se juntar num corredor torto só para forçá-lo a entrar. O cheiro de terra molhada ficou mais forte, embora não tivesse chovido. As sombras ficaram mais densas, mais espessas, como se algo nelas respirasse junto com ele. E quanto mais ele caminhava, mais aquela presença parecia ganhar forma. Zé sabia das histórias. Todo mundo sabia. Aquele pedaço da estrada ficava perto da velha grota, onde, diziam, um corpo tinha sido enterrado sem reza, sem vela, sem nada. Um homem amaldiçoado que ninguém quis no cemitério e que, de tão ruim em vida, continuou ruim depois da morte. O corpo seco. Zé Galinha nunca acreditara muito nessas coisas. Até agora, porque o arrastar atrás dele ficou mais rápido, mais perto, e de repente foi como se algo soprasse bem atrás de sua orelha, quente, úmido, com cheiro de podridão e terra. Eu sei quem é você. Zé congelou. Não ousou virar. Seu corpo virou chumbo, suas pernas tremiam e o suor frio escorria pela coluna. E foi só quando algo estalou na mata, um galho quebrando, forte, violento, que ele tomou coragem para correr. Mas, quando levantou o pé para dar o primeiro passo, sentiu uma mão tocar seu ombro. Uma mão fina demais, seca demais, leve demais para ser viva, pesada demais para ser morta. Ele não gritou, não conseguiu. Apenas virou devagar, como se soubesse que, qualquer movimento brusco, o fim viria mais rápido do que o vento que levou o chapéu. A mão pousada no ombro de Zé Galinha parecia mais uma lembrança de toque do que um toque real. Leve como poeira, mas com um peso emocional tão profundo que suas pernas quase cederam. Era como se todos os medos que ele tinha desde menino, todas as histórias que ouvira dos mais velhos enquanto descascavam mandioca na varanda, todas as noites sem lua, em que a mata parecia sussurrar para ninguém em particular, tivessem ganhado forma ali, naquele instante, condensados na ponta ossuda daquele dedo que apertava sua pele com a delicadeza de quem não está acostumado a tocar nada vivo havia muito tempo. Ele virou devagar, com a respiração suspensa no meio da garganta, sentindo o ar quente, quase pegajoso, que vinha de trás dele. O mundo pareceu desacelerar. Até o bater do seu coração ficou espaçado, como se cada pulsada fosse um pedido para que aquilo não fosse real. Quando finalmente encarou aquilo que o tocava, a primeira coisa que viu não foi um rosto, nem uma forma definida, mas um conjunto de sombras que pareciam se mover por conta própria, como se estivessem costurando a imagem de algo que ainda estava ganhando corpo. Um vulto alto, curvado, de pele tão fina que parecia papel de seda esticado sobre ossos pontiagudos. A cabeça era torta, pendendo para o lado
como se o pescoço tivesse sido quebrado muito tempo atrás e nunca mais consertado. A boca, se aquilo podia ser chamado de boca, estava aberta demais, larga demais, revelando uma fileira de dentes escurecidos, gastos, como se tivessem roído madeira, pedra, carne, qualquer coisa que tivesse cruzado seu caminho. Os olhos eram buracos fundos, vazios, mas havia neles uma fagulha de consciência, uma presença tão antiga e tão rancorosa que Zé sentiu o estômago revirar. Não era só medo. Era como se aquela coisa o olhasse não como uma pessoa, mas como algo que ela já tinha visto antes e odiado. A criatura inclinou a cabeça mais um pouco, estalando ossos que faziam um som que lembrava galhos secos sendo partidos. O cheiro que emanava dela era uma mistura impossível entre terra molhada e carne esquecida ao sol. Um cheiro que não pertencia a nada vivo, mas também não era exatamente o cheiro da morte comum. Era um cheiro de coisa que nunca deveria ter existido. Quando ela falou, a voz saiu como se fosse formada por várias vozes ao mesmo tempo, todas sussurrando de dentro de um buraco profundo. Ele tentou responder, mas sua boca não conseguiu formar palavra nenhuma. O pavor havia tomado conta dele de tal modo que até o ar parecia pesado demais para entrar. A criatura aproximou o rosto do dele, tão perto que Zé sentiu o hálito quente, podre e úmido tocando seu nariz. Uma das mãos secas arrastou-se pelo peito dele, descendo devagar, como se estivesse estudando o formato do corpo, sentindo as costelas, reconhecendo cada parte como algo familiar. E foi então que Zé entendeu, não pela razão, mas por um instinto animal, que aquilo não estava apenas olhando para ele, estava escolhendo. Escolhendo se ia levá-lo ali mesmo. Como um trovão cortando o céu sem aviso, a criatura recuou a cabeça e soltou um grunhido baixo, como se algo a tivesse irritado profundamente. As sombras ao redor dela começaram a se contorcer como serpentes, avançando e recuando, se torcendo numa dança impossível. Num impulso que ele nem sabia que possuía, Zé Galinha deu um passo para trás, tropeçou na estrada e caiu sentado na poeira, sentindo a areia quente agarrar suas mãos. A criatura avançou um passo, mas parou ali, como se algo a impedisse de cruzar uma linha invisível. Ela ergueu a mão de novo, apontando para ele com um dedo comprido demais, e disse com todas as vozes misturadas: "O Senum devia ter vindo por aqui." Depois, as sombras se fecharam sobre ela como um pano jogado por cima de uma fogueira, e o corpo desapareceu dentro delas, sumindo tão depressa quanto o vento que leva as brasas de uma fogueira apagada. O silêncio voltou. Não um silêncio natural, mas um silêncio morto, absoluto, como se a própria noite tivesse prendido a respiração de novo. Zé ficou ali, sentado no chão, tremendo da cabeça aos pés, tentando entender se aquilo tinha acabado ou se estava apenas começando. E no fundo, uma sensação rastejou por dentro dele, arranhando seu peito como unha em madeira. Aquela coisa tinha deixado ele ir. Por enquanto, Zé Galinha ficou sentado no chão da estrada por tempo demais, como se a poeira quente o tivesse prendido ali, enraizado no medo que ainda pulsava dentro do peito. A noite, antes apenas escura, agora parecia viva. Não viva como um ser, mas como um lugar que observa. Era como se cada árvore, cada folha seca caída na estrada, estivesse consciente do que tinha acabado de acontecer e, pior ainda, estivesse esperando o que viria depois. Ele tentou se levantar, mas as pernas não respondiam, tremendo como se não fossem mais suas. O encontro com aquela coisa, aquela criatura que parecia cuspida da pior versão possível das lendas, tinha quebrado nele algo que ele não sabia nomear. Era como se o mundo tivesse mostrado, sem cerimônia, que havia muito mais debaixo da superfície daquela vida rural pacata do que todo mundo fingia acreditar.
porque todo mundo sempre dizia que essas histórias não passavam de lorotas para assustar criança, mas, no fundo, o povo contava baixinho porque sabia que verdade e invenção, na roça, às vezes, se misturavam até virar a mesma coisa. Quando finalmente conseguiu se pôr de pé, o corpo pareceu não querer obedecer. O ar ao redor estava mais denso, como se umidade tivesse surgido do nada, mas era uma umidade estranha, fria, pegajosa, que grudava na pele como se tivesse saído de dentro de um túmulo. Mesmo assim, Zé começou a caminhar, apoiando a mão no joelho, como um velho que perdeu as forças. Cada passo que dava parecia ecoar mais alto do que deveria, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse ouvindo cada movimento dele. O pior, porém, não era o que ele tinha visto, mas o que estava sentindo agora. Uma sensação de presença constante, como se algo invisível tivesse grudado nele. Como um cheiro, um olhar, uma mão sem corpo. A estrada seguia adiante, uma serpente pálida iluminada pela lua fraca. Mas mesmo com o caminho livre, Zé tinha certeza de que não estava sozinho. O vento soprou de leve, mas não era vento normal. Era o mesmo vento frio e úmido que passou por ele quando a criatura desapareceu, como se parte dela tivesse ficado na estrada, espalhada no ar. O mato à direita se mexeu, não como se um bicho estivesse passando, mas como se algo estivesse arrastando o corpo pelo chão. Um arrastar lento que raspava na terra como unha de madeira. Zé parou, segurou o ar, mas o arrastar cessou. Era como se estivesse brincando com ele. Quando voltou a caminhar, dessa vez mais rápido, o arrastar recomeçou, acompanhando seu passo, acelerando quando ele acelerava, diminuindo quando ele diminuía. Não dava para ver nada, mas dava para sentir. A sensação era como se alguém estivesse caminhando ao lado dele, invisível, mas tão real quanto o próprio peso do corpo. E foi nesse momento, quando seu coração já batia em disparada, que ele percebeu outra coisa ainda pior. A estrada estava mudando. As árvores, que antes eram retas, agora se curvavam sobre o caminho, como se estivessem tentando fechar a estrada e prendê-lo ali dentro. As sombras projetadas pela lua pareciam se mover, alongando-se mais rápido do que o vento permitiria. E, entre os troncos, Zé viu olhos. Não olhos humanos, nem de bicho. Eram olhos baixos, quase rente ao chão, brilhando num tom amarelo doentio, que piscavam sem ritmo, como se fossem dezenas de pequenos sinais de alerta espalhados pela mata. Ele não sabia se eram espíritos, animais deformados pela noite, ou se eram apenas reflexos de sua mente, já frágil demais para diferenciar realidade de sobra. Mas sabia uma coisa: aquelas presenças, sejam lá o que fossem, não estavam só olhando, estavam esperando. E, por mais absurdo que parecesse, Zé começou a sentir uma dor funda no peito, não de machucado, mas de tristeza, como se estivesse sendo observado por algo que conhecia sua alma, seu passado, seus erros, e que agora estivesse julgando cada passo que ele dava. Quando a estrada fez uma curva, o arrastar cessou de novo. O vento parou. Até os olhos na mata pareciam ter sumido. Um silêncio tão absoluto caiu que o próprio som da respiração de Zé parecia um grito. Ele se virou lentamente, sentindo cada fio de cabelo arrepiar na nuca, e viu algo que fez o coração parar por um segundo. No meio da estrada, cerca de 10 metros atrás, havia uma figura parada. Não era a criatura de antes. Aquilo era menor, humanoide, mas muito mais torto. Parecia um tronco seco com braços compridos demais, cabeça pendendo para o lado e uma postura quebrada, como um boneco velho esquecido no meio da estrada. A figura não se movia, mas Zé viu perfeitamente quando ela inclinou a cabeça, devagar, como se o estivesse estudando. Não tinha rosto, só um buraco escuro onde deveria haver feições. E então, sem aviso, ela deu um passo. Um passo seco, duro,
como madeira batendo no chão. Zé não pensou, não hesitou. Simplesmente virou e correu com a força de quem sabe que, se parar, vira a história contada em roda de fogão. E atrás dele, aquela coisa começou a correr também, os passos ecoando como estalos de ossos, quebrando a cada impacto. Zé Galinha correu até sentir o ar rasgando os pulmões, até sua garganta arder como se estivesse cheia de brasas acesas, até o gosto amargo de ferro subir pela boca. Mas nada disso era suficiente para fazê-lo parar. Os passos da coisa atrás dele, secos e irregulares, batiam no chão como estacas sendo marteladas, e cada impacto parecia mais próximo do que o anterior, como se a criatura não estivesse correndo, mas deslizando, ganhando terreno com facilidade impossível. A estrada, que deveria levar até sua casa, parecia se esticar, se dobrar, se multiplicar num labirinto de poeira e escuridão, como se a própria noite estivesse tentando impedir que ele chegasse em qualquer lugar seguro. As sombras das árvores se alongavam, algumas cruzando o caminho, obrigando Zé a desviar, a tropeçar, a quase cair. E sempre que ele cambaleava, sentia o ar frio da criatura logo atrás, roçando sua nuca, como um aviso silencioso de que ela estava ali, esperando o momento de agarrá-lo. O suor escorria por seu rosto, queimando os olhos, mas ele não tinha coragem de limpar. Qualquer pausa, por menor que fosse, poderia significar o fim. E foi nesse desespero absoluto, quando as pernas já não respondiam direito e o corpo inteiro parecia prestes a desmoronar, que um clarão suave apareceu ao longe. Uma luz amarelada, fraca, tremida, como a chama de uma lamparina ou velas queimando num lugar esquecido. Naquele instante, Zé nem pensou se era seguro ou não. Porque, naquelas bandas, quando a noite resolve mostrar suas histórias, luz pode ser salvação. Mas também pode ser armadilha. Mesmo assim, qualquer coisa era melhor do que aquilo que corria atrás dele. Ele desviou para a trilha estreita que levava à luz e sentiu a mata arranhar seu rosto e braços, puxando sua camisa como mãos pequenas, tentando impedir que ele fugisse. A trilha parecia ainda mais fechada que a estrada, com galhos secos formando arcos tortos acima da cabeça, quase como se fossem costelas de um animal gigante, e o chão era irregular, cheio de raízes salientes que se enroscavam nos pés. Atrás dele, os passos da criatura ficaram mais espaçados, não porque estivesse desistindo, mas porque parecia ter desacelerado, como se soubesse exatamente para onde ele estava indo. Aquilo deixou Zé ainda mais apavorado. Ele correu até a luz ficar maior, mais definida, até perceber que vinha de uma casinha velha, pequena, erguida no meio do nada, que ele nunca tinha visto antes, mesmo conhecendo aquela região desde menino. Era uma casa de madeira escura, com telhado torto e uma varanda estreita, onde uma lamparina balançava suavemente no vento que não deveria existir. As janelas estavam abertas, mas escuras por dentro, como olhos vazios olhando para a mata. Zé se aproximou tropeçando, quase caindo na escadinha da varanda, mas parou no primeiro degrau, não por escolha, mas por instinto, porque, de dentro da casa, vinha um cheiro estranho. Não era podre, não era de comida, não era de mofo. Era um cheiro de terra misturado com fumaça antiga, como se algo tivesse sido queimado ali há muito tempo e continuasse queimando, invisível. Ele olhou para trás. A criatura estava parada ao final da trilha, imóvel, observando. Não avançava, não recuava. Parecia esperar. Zé sentiu um arrepio profundo subir pela espinha. Aquela coisa não estava com medo da casa. Estava respeitando a casa, ou temendo. Isso tornava tudo ainda pior. Mesmo assim, quando um rangido suave veio de dentro, como porta abrindo devagar, Zé não resistiu. Ele subiu o restante dos degraus,
Empurrou a porta que já estava entreaberta e entrou, sentindo uma onda de calor estranho envolver seu corpo, como se tivesse cruzado uma barreira invisível, um limite que separava a noite lá de fora de algo completamente diferente aqui dentro. A casa era pequena, com paredes de madeira velha que pareciam quase derretidas pelo tempo, e o chão rangia sob cada passo. Uma mesa no centro estava coberta por um pano bordado com símbolos que Zé não reconhecia, mas que pareciam pulsar à luz tremida da lamparina. Havia fotos antigas espalhadas por uma prateleira, fotos tão desgastadas que os rostos estavam deformados, borrados, quase sem forma humana. E no canto da sala, sentado numa cadeira de balanço que rangia sozinha, mesmo sem movimento, havia alguém. Uma mulher. Ou algo que lembrava uma mulher. Longos cabelos pretos caíam sobre o rosto, escondendo qualquer feição. As mãos repousavam sobre o colo, mas eram longas demais, magras demais, quase transparentes, como se fossem feitas de fumaça condensada. Zé sentiu o corpo inteiro travar. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a figura levantou a cabeça, revelando um rosto que parecia ter sido costurado a partir de vários outros. Olhos desalinhados, pele cinzenta, boca fina demais para sorrir. Ela não se levantou, não moveu os braços, só olhou. E então, a porta atrás dele se fechou sozinha. Zé Galinha ficou parado, respirando curto, olhando aquela mulher que não parecia exatamente viva, mas também não parecia morta. A casa inteira parecia curvar-se em direção a ela, como se as paredes moles, quase orgânicas, estivessem inclinadas numa reverência silenciosa. A lamparina tremia, mas não pelo vento. Era como se a chama estivesse com medo, se encolhendo, tentando não chamar atenção. A voz da mulher ainda ecoava dentro dele, repetindo palavras que pesavam como chumbo, e a sensação de que ele tinha acabado de fazer a pior escolha da vida crescia como mato agressivo no peito. Ele tentou engolir seco, mas a boca estava seca demais. E quando finalmente abriu os lábios para dizer alguma coisa, a mulher levantou a mão lentamente, com a mesma leveza assustadora de uma aranha movendo as pernas. E Zé simplesmente perdeu a capacidade de emitir som. A mão dela parecia brilhar por dentro, como se a pele fosse fina demais e deixasse escapar uma luz desagradável, que vibrava num tom amarelado e doente. O ar ficou pesado, tão pesado que parecia gelatina. E Zé sentiu os joelhos cederem, obrigando-o a apoiar a mão na parede, que, para seu terror absoluto, pulsou sob seus dedos. Não era madeira, não naquela hora. A parede estava quente, viva, respirando devagar, como se a casa inteira tivesse coração. A mulher inclinou o rosto costurado e estalou o pescoço com um som úmido, quase mole. A expressão dela não era humana, um semblante que lembrava vagamente a tristeza profunda de quem viu séculos passarem pela janela sem poder ir embora. Quando finalmente falou, sua voz parecia vir de várias direções ao mesmo tempo, como se a casa amplificasse cada palavra. Você trouxe ele para cá. Zé sentiu o sangue sumir do rosto. Ele? Quem? A criatura da estrada? Ou a outra sombra? A primeira? Aquela que o tocou no ombro? Antes que ele pudesse formar a pergunta, a casa respondeu por conta própria. Um golpe seco, forte, ecoou do lado de fora, como se algo enorme tivesse batido contra a parede. A lamparina apagou. A escuridão se fechou com força, abafada, quase sólida, e Zé ouviu, do lado de fora, o arrastar de passos deformados, passos que não pertenciam à criatura que o perseguira na estrada. Aquilo era maior, mais pesado, mais antigo. A mulher não se levantou, mas virou o rosto na direção da porta, abrindo a boca pequena demais para a voz que saiu dela. Ele veio te buscar. Zé recuou, tropeçando numa mesa cheia de panos bordados, com símbolos que pareciam se mover sozinhos, agora que estavam no escuro.
As fotografias na prateleira estalaram, como se algo dentro delas tivesse tentado se mexer. E um frio úmido subiu dos pés até o estômago, paralisando tudo. A porta da frente, que antes estava fechada, começou a bater devagar, como se alguém do lado de fora estivesse empurrando com a ponta da unha. A madeira chorou, rangendo, e a cada estalo a casa toda estremecia, respirando mais rápido, como um animal preso. A mulher levantou a outra mão, dessa vez apontando diretamente para Zé, e quando falou, parecia que sua voz vinha do teto, do chão, das paredes vivas. Se você ficar, morre. Se sair, ele leva você. Zé sentiu o desespero rasgar a garganta. Não havia escolha. Não havia saída. A casa estava fechando, literalmente se estreitando ao redor dele. E a porta batia mais forte, agora com golpes secos que rachavam a madeira. Um cheiro de podre começou a entrar pelas frestas, quente e pesado, como o hálito de coisa enterrada há muito tempo. A mulher finalmente se levantou. Não caminhou. Deslizou, como vapor. Aproximou-se dele, colocou a mão sobre sua testa e sussurrou, tão perto que ele sentiu o frio da pele morta. Só sobra um caminho. Antes que Zé pudesse perguntar qual, a porta explodiu para dentro. E a coisa que entrou não era nenhuma das criaturas que ele tinha visto até ali. Era algo pior. Tão grande que precisou se dobrar para atravessar o batente. Tão alto que quase tocava o teto vivo. Tão distorcido que o cérebro se recusava a aceitar as formas. Braços longos que arrastavam no chão, pele seca presa em ossos grossos demais, e no lugar do rosto, só um buraco, profundo, escuro, onde algo respirava como se estivesse faminto. A casa gemeu. A mulher recuou, e Zé entendeu, numa onda de terror absoluta, que aquilo não era uma criatura da mata. Era algo que morava ali. Algo que ele tinha despertado. E algo que não o deixaria sair vivo. Quando o monstro enorme se inclinou para dentro da sala, enchendo o ar com aquele cheiro de coisa morta que ainda respira, Zé Galinha sentiu o corpo congelar. Não pelo frio, mas pelo instinto ancestral que reconhece, sem aprender, quando está diante de algo que não pertence ao mundo dos vivos. A criatura avançou um pouco mais, e o chão vibrou como pele tensa, prestes a se rasgar. O buraco onde deveria haver um rosto pulsava, procurando ele, farejando sua alma como quem fareja sangue fresco na mata. A mulher costurada ergueu o braço, um gesto tão lento quanto uma folha descendo na água. E por um instante, Zé achou que ela iria fugir, que se esconderia atrás das paredes vivas da casa. Mas não. Ela deslizou para a frente, plantando-se entre ele e a criatura, e sua voz explodiu no ar com uma força absurda, muito maior do que a aparência frágil permitia. Homem, chispa já daqui, enquanto eu seguro ele. O grito dela fez a casa inteira tremer, como se aquelas paredes orgânicas reconhecessem uma ordem antiga demais para ser desobedecida. A criatura se voltou para ela, e o buraco do rosto vibrou num rugido silencioso que fez os ossos de Zé doerem. A velha, ou o que restava dela, abriu os braços, e por um instante, a luz amarelada dentro de sua pele brilhou como brasa sendo soprada por vento forte. A criatura a atacou, e o impacto foi tão violento que fez a mesa, as cadeiras e as fotografias estourarem como sementes secas. Zé não esperou ver o resultado. Como um animal acuado, olhou ao redor, rezando para qualquer santo ou maldição que tivesse ouvido, até que viu, no canto da sala, entre duas tábuas tortas, uma janela entreaberta, escancarada como boca, pedindo para ser usada. Ele correu, tropeçando nos panos bordados, quase caindo quando o chão vivo tentou puxá-lo de volta. A criatura rugiu atrás dele, agora um rugido de pura fúria, um rugido que não precisava de garganta. Zé não pensou, não olhou, não respirou.
se atirou pela janela. O corpo acertou o chão do lado de fora com força, arranhando braços, rasgando camisa, enchendo a boca de terra seca. Ele rolou ladeira abaixo, batendo em raiz, em pedra, em tronco, mas a dor não importava. Atrás dele, dentro da casa, a criatura soltou um rugido tão profundo que fez o ar vibrar. Ela não saiu, não atravessou a porta, não pôs um pé na mata, mas rugiu. Rugiu como bicho impedido de ir atrás da presa que deseja. Zé correu, sem direção, sem sentido, só fugindo. Galhos cortaram seu rosto. Espinheiros rasgaram suas pernas. Raízes o derrubaram como se tentassem segurá-lo. Mas ele levantava a cada queda com a ferocidade de quem sabe que parar significa morrer. A mata parecia mudar, estreitar, torcer os caminhos, como se tentasse entregá-lo de volta à criatura. Até que, num tropeço brutal, Zé caiu dentro de um riacho raso. A água gelada cortou a pele de Zé como uma lâmina invisível, tirando seu ar num choque brutal. O coração batendo como se tentasse fugir antes dele. Quando finalmente se ergueu, ofegante, deixou-se cair sentado por um instante, tentando recuperar o fôlego. Olhou por sobre o ombro. Nada. Nenhum movimento, nenhum rugido, nenhum sinal daquela coisa. Pela primeira vez desde que saltara pela janela, teve a impressão, frágil e quase ingênua, de que talvez a criatura tivesse desistido. A mente latejava. O que foi isso? Por que aquilo parou? Ainda arfando, passou a mão na testa, sentiu o suor misturado ao barro. E quando ergueu a cabeça novamente, algo rompeu a escuridão da mata. Uma luz. Fraquinha. Tremeluzente. Como o brilho tímido de um lampião balançando ao vento. Por um segundo, Zé achou que era miragem. Mas o lampejo persistia, chamando, piscando como um fio de esperança no meio da noite encharcada de medo. Ele se levantou, trêmulo, engolindo o pavor que insistia em subir pela garganta. Foi então que ouviu, bem atrás dele, o som seco de folhas sendo esmagadas. Devagar, quase contra sua vontade, virou o rosto. Entre os troncos retorcidos, um par de olhos vermelhos brilhou no escuro. E piscaram. Zé sentiu o corpo inteiro congelar. O instinto gritou mais alto que qualquer pensamento. Ele girou nos calcanhares e disparou mata adentro, tropeçando, escorregando, rasgando a pele nos galhos, correndo direto em direção à luz. O único ponto naquela noite que parecia não querer devorar a alma dele. Quando enfim alcançou a varanda da casa de Dona Mocinha e seu Afonso, viu o lampião pendurado, balançando suavemente. Seu Afonso, que estava na porta, arregalou os olhos ao vê-lo chegar daquele jeito, sujo, machucado, quase sem fôlego. Oxe, homem! O que foi isso? Tu foi atacado por bicho? Zé não conseguiu responder de imediato. Apenas virou o rosto para trás, ofegante, e encarou a escuridão da mata. Lá, no limite do que a luz alcançava, uma sombra enorme recuou entre as árvores, sumindo como se nunca tivesse estado ali. Ele engoliu seco e murmurou. Foi por pouco.